Manuscrito de um sacristão, de Machado de Assis, voz Iba Mendes. Capítulo 1. Ao dar com o padre Teófilo falando a uma senhora, sentadinhos no banco da igreja, e a igreja deserta, confesso que fiquei espantado. Note-se que conversavam em voz tão baixa e discreta que eu, por mais que afiasse o ouvido e me demorasse a apagar as velas do altar, não podia apanhar nada. Não tive remédio senão adivinhar alguma coisa. Que eu sou um sacristão filósofo. Ninguém me julgue pela sobrepeliz rota e amarrotada, nem pelo uso clandestino das galhetas. Sou um filósofo sacristão. Tive estudos eclesiásticos, que interrompi por causa de uma doença e que inteiramente deixei por outro motivo, uma paixão violenta que me trouxe à miséria. Como o seminário deixa sempre um certo vinco, fiz-me sacristão aos 30 anos, para ganhar a vida. Venhamos, porém, ao nosso padre e à nossa dama. Capítulo 2. Antes de ir adiante, direi que eram primos. Soube depois que eram primos, nascidos em Vassouras. Os pais dela mudaram-se para a corte, tendo Eulália, é o seu nome, 7 anos. Teófilo veio depois. Na família era uso antigo que um dos rapazes fosse padre. Vivia ainda na Bahia um tio dele, cônego. Cabendo-lhe nessa geração envergar a batina, veio para o seminário de São José no ano de 1850 e tantos, e foi aí que eu o conheci. Compreende-se o sentimento de discrição que me leva a deixar a data no ar. Capítulo 3. Num seminário, dizia-nos o Lente de retórica: a teologia é a cabeça do gênero humano, o latim a perna esquerda e a retórica a perna direita. Justamente da perna direita é que o Teófilo cocheava. Sabia muito as outras coisas, teologia, filosofia, latim, história sagrada, mas a retórica que lhe não entrava no cérebro. Ele, para desculpar-se, dizia que a palavra divina não precisava de adornos. Tinha então 20 ou 22 anos de idade e era lindo como São João. Já nesse tempo era um místico. Achava em todas as coisas uma significação recôndita. A vida era uma eterna missa em que o mundo servia de altar, a alma de sacerdote e o corpo de acólito. Nada respondia à realidade exterior. Vivia ansioso de tomar ordens para sair a pregar grandes coisas, espertar as almas, chamar os corações à igreja e renovar o gênero humano. Entre todos os apóstolos, amava principalmente São Paulo. Não sei se o leitor é da minha opinião. Eu cuido que se pode avaliar um homem pelas suas simpatias históricas. Tu serás mais ou menos da família dos personagens que amares deveras. Aplico assim aquela lei de Helvétius. O grau de espírito que nos deleita dá a medida exata do grau de espírito que possuímos. No nosso caso, ao menos, a regra não falhou. Teófilo amava São Paulo, adorava-o, estudava-o dia e noite. Parecia viver daquele converso que ia de cidade em cidade à custa de um ofício mecânico, espalhando a boa nova aos homens. Não tinha somente esse modelo, tinha mais 2, Ildebrando e Loyola. Daqui podeis concluir que nasceu com a fibra da peleja e do apostolado. Era um faminto de ideal e criação, olhando todas as coisas correntes por cima da cabeça do século. Na opinião de um cônego que lá ia ao seminário, o amor dos 2 modelos últimos temperava o que pudesse haver perigoso em relação ao primeiro. Não vá o Senhor cair no excesso e no exclusivo, disse-lhe um dia com brandura.
Não pareça que, exaltando somente a Paulo, intenta diminuir Pedro. A igreja que os comemora ao lado um do outro, meteu-os ambos no credo. Mas veneramos Paulo e obedeçamos a Pedro. Super anque Petram. Os seminaristas gostavam do Teófilo, principalmente três, um Vasconcelos, um Soares e um Veloso. Todos excelentes retóricos. Eram também bons rapazes, alegres por natureza, graves por necessidade e ambiciosos. Vasconcelos jurava que seria bispo. Soares contentava-se com algum grande cargo. Veloso cobiçava as meias roxas de cônego e um púlpito. Teófilo tentou repartir com eles o pão místico dos seus sonhos, mas reconheceu depressa que era manjar leve ou pesado demais, e passou a devorá-lo sozinho. Até aqui o padre. Vamos agora à dama. Capítulo 4. Agora a dama. No momento em que os vi falar baixinho na igreja, Eulália contava 38 anos de idade. Juro-lhes que era ainda bonita. Não era pobre. Os pais deixaram-lhe alguma coisa. Nem casada. Recusou 5 ou 6 pretendentes. Este ponto nunca foi entendido pelas amigas. Nenhuma delas era capaz de repelir um noivo. Creio até que não pediam outra coisa, quando rezavam antes de entrar na cama, e ao domingo, à missa, no momento de levantar a Deus. Por que é que Eulália recusava-os todos? Vou dizer desde já o que soube depois. Supuseram-lhe a princípio um simples desdém. Nariz torcido, dizia uma delas. Mas no fim da terceira recusa, inclinaram-se a crer que havia namoro encoberto, e esta explicação prevaleceu. A própria mãe de Eulália não aceitou outra. Não lhe importaram as primeiras recusas, mas, repetindo-se, ela começou a assustar-se. Um dia, voltando de um casamento, perguntou à filha, num carro em que vinham, se não se lembrava que tinha de ficar só. Ficar só? Sim, um dia hei de morrer. Por ora, tudo são flores. Cá estou para governar a casa. E você é só ler, cismar, tocar e brincar. Mas eu tenho de morrer, Eulália, e você tem de ficar só. Eulália apertou-lhe muito a mão, sem poder dizer palavra. Nunca pensara na morte da mãe. Perdê-la era perder metade de si mesma. Na expansão de momento, a mãe atreveu-se a perguntar-lhe se amava alguém e não era correspondida. Eulália respondeu que não. Não simpatizara com os candidatos. A boa velha abanou a cabeça. Falou dos 27 anos da filha. Procurou aterrá-la com os 30. Disse-lhe que, se nem todos os noivos a mereciam igualmente, alguns eram dignos de ser aceitos. E que importava a falta de amor? O amor conjugal podia ser assim mesmo. Podia nascer depois, como um fruto da convivência. Conhecera pessoas que se casaram por simples interesse de família e acabaram amando-se muito. Esperar uma grande paixão para casar era arriscar-se a morrer esperando. Pois sim, mamãe, deixa estar. E, reclinando a cabeça, fechou um pouco os olhos para espiar alguém, para ver o namorado encoberto, que não era só encoberto, mas também e principalmente impalpável. Concordo que isto agora é obscuro. Não tenho dúvida em dizer que entramos em pleno sonho. Eulália era uma esquisita, para usarmos a linguagem da mãe, ou romanesca, para empregarmos a definição das amigas. Tinha, em verdade, uma singular organização. Saiu ao pai. O pai nascera com o amor do enigmático, do arriscado e do obscuro. Morreu quando aparelhava uma expedição para ir à Bahia, descobrir a cidade abandonada. Eulália recebeu essa herança moral, modificada ou agravada pela natureza feminil. Nela dominava principalmente a contemplação. Era na cabeça que ela descobria as cidades abandonadas.
Tinha os olhos dispostos de maneira que não podia apanhar integralmente os contornos da vida. Começou idealizando as coisas e, se não acabou negando-as, é certo que o sentimento da realidade esgarçou-se-lhe até chegar à transparência fina em que o tecido parece confundir-se com o ar. Aos 18 anos, recusou o primeiro casamento. A razão é que esperava outro, um marido extraordinário, que ela viu e conversou, em sonho ou alucinação, a mais radiosa figura do universo, a mais sublime e rara, uma criatura em que não havia falha ou quebra, verdadeira gramática sem irregularidades, pura língua sem solecismos. Perdão, interrompe-me uma senhora. Esse noivo não é obra exclusiva de Eulália, é o marido de todas as virgens de 17 anos. Perdão, digo-lhe eu, há uma diferença entre Eulália e as outras. É que as outras trocam finalmente o original esperado por uma cópia gravada, ou antes ou depois da letra, e às vezes por uma simples fotografia ou litografia, ao passo que Eulália continua a esperar o painel autêntico. Vinham as gravuras, vinham as litografias, algumas muito bem acabadas, obra de artista e grande artista, mas para ela traziam o defeito de ser cópias. Tinha fome e sede de originalidade. A vida comum parecia-lhe uma cópia eterna. As pessoas do seu conhecimento caprichavam em repetir as ideias umas das outras, com iguais palavras, e às vezes sem diferente inflexão, à semelhança do vestuário que usavam, e que era do mesmo gosto e feitio. Se ela visse alvejar na rua um turbante mourisco ou flutuar um penacho, pode ser que perdoasse o resto. Mas nada, coisa nenhuma. Uma constante uniformidade de ideias e coletes. Não era outro o pecado mortal das coisas. Mas, como tinha a faculdade de viver tudo o que sonhava, continuou a esperar uma vida nova e um marido único. Enquanto esperava, as outras iam casando. Assim perdeu ela as 3 principais amigas, Júlia Costinha, Josefa e Mariana. Viu-as todas casadas, viu as mães, a princípio de um filho, depois de 2, de 4 e de 5. Visitava-as, assistia ao viver delas, sereno e alegre, medíocre, vulgar, sem sonho nem quedas, mais ou menos feliz. Assim se passaram os anos. Assim chegou aos 30, aos 33, aos 35 e finalmente aos 38, em que a vemos na igreja, conversando com o padre Teófilo. Capítulo 5. Naquele dia mandara dizer uma missa por alma da mãe, que morrera 1 ano antes. Não convidou ninguém, foi ouvi-la sozinha. Ouviu-a, rezou, depois sentou-se num banco. Eu, depois de ajudar a missa, voltei para a sacristia e vi ali o padre Teófilo, que viera da roça 2 semanas antes e andava à cata de alguma missa para comer. Parece que ele ouviu do outro sacristão ou do mesmo padre oficiante o nome da pessoa sufragada. Viu que era o da tia e correu à igreja, onde ainda achou a prima no banco. Sentou-se ao pé dela, esquecido do lugar e das posições, e falaram naturalmente de si mesmos. Não se viam desde longos anos. Teófilo visitara-as logo depois de ordenado padre, mas saiu para o interior e nunca mais soube delas, nem elas dele. Já disse que não pude ouvir nada. Estiveram assim perto de meia hora. O coadjutor veio espiar, deu com eles e ficou justamente escandalizado. A notícia do caso chegou 2 dias depois ao bispo. Teófilo recebeu uma advertência amiga, subiu à Conceição e explicou tudo. Era uma prima a quem não via desde muito. O padre coadjutor, quando soube da explicação, exclamou com muito critério que o ser parente não lhe trocava o sexo, nem supria o escândalo. Entretanto, como eu tinha sido companheiro do Teófilo no seminário e gostava dele,
Defendi-o com muito calor e fiz chegar o meu testemunho ao Palácio da Conceição. Ele ficou-me ingrato por isso, e daí veio a intimidade de nossas relações. Como os dois primos podiam ver-se em casa, Teófilo passou a visitá-la, e ela a recebê-lo com muito prazer. No fim de 8 dias, recebeu-me também. Ao cabo de 2 semanas, era eu um dos seus familiares. 2 patrícios que se encontram em plaga estrangeira e pode finalmente trocar as palavras mamadas na infância, não sente maior alvoroço do que esses 2 primos, que eram mais que primos. Moralmente eram gêmeos. Ele contou-lhe a vida e, como os acontecimentos acarretassem os sentimentos, ela olhou para dentro da alma do primo e achou que era a sua mesma alma e que, em substância, a vida de ambos era a mesma. A diferença é que uma esperou quieta, o que o outro andou buscando por montes e vales. No mais, igual equívoco, igual conflito com a realidade, idêntico diálogo de árabe e japonês. Tudo o que me cerca é trivial e xoxo, dizia-lhe ele. Com efeito, gastara o aço da mocidade em divulgar uma concepção que ninguém lhe entendeu. Enquanto os 3 amigos mais chegados do seminário passavam adiante, trabalhando e servindo, afinados pela nota do século, Veloso cônego e pregador, Soares com uma grande vigaria, Vasconcelos a caminho de Bispar, ele, Teófilo, era o mesmo apóstolo e místico dos primeiros anos, em plena aurora cristã e metafísica. Vivia miseravelmente, costeando a fome, pão magro e batina surrada. Tinha instantes e horas de tristeza e de abatimento. Confessou-os a prima. Também o senhor? Perguntou ela. E as suas mãos apertaram-se com energia. Entendiam-se. Não tendo achado um astro na loja de um relojoeiro, a culpa era do relojoeiro. Tal era a lógica de ambos. Olharam-se com a simpatia de náufragos. Náufragos e não desenganados, porque não eram. Cruzoé, na ilha deserta, inventa e trabalha. Eles não. Lançados à ilha, estendiam os olhos para o mar ilimitado, esperando a águia que viria buscá-los com as suas grandes asas abertas. Uma era a eterna noiva sem noivo, outro o eterno profeta sem Israel, ambos punidos e obstinados. Já disse que Eulália era ainda bonita. Resta dizer que o padre Teófilo, com 42 anos, tinha os cabelos grisalhos e as feições cansadas. As mãos não possuíam nem a maciez nem o aroma da sacristia. Eram magras e calosas e cheiravam ao mato. Os olhos é que conservavam o fogo antigo. Era por ali que a mocidade interior falava cá para fora. E fosse a dizer que eles valiam só por si todo o resto. As visitas amiudaram-se. Afinal, íamos passar ali as tardes e as noites e jantar aos domingos. A convivência produziu 2 efeitos, e até 3. O primeiro foi que os 2 primos, frequentando-se, deram força e vida um ao outro. Relevem-me esta expressão familiar. Fizeram um piquenique de ilusões. O segundo é que Eulália, cansada de esperar um noivo humano, volveu os olhos para um noivo divino, e, assim como ao primo viera a ambição de São Paulo, veio-lhe a ela a de Santa Teresa. O terceiro efeito é que o leitor já adivinhou. Já adivinhou. O terceiro foi o caminho de Damasco, um caminho às avessas, porque a voz não baixou do céu, mas subiu da terra. Não chamava a pregar Deus, mas a pregar o homem. Sem metáfora, amavam-se. Outra diferença é que a vocação aqui não foi súbita, como em relação aos apóstolos das gentes. Foi vagarosa, muito vagarosa, cochichada, insinuada, bafejada pelas asas da pomba mística. Note-se que a fama precedeu ao amor. Sussurrava-se desde muito que as visitas do padre eram menos de confessor que de pecador.
Era mentira. Eu juro que era mentira. Via-os, acompanhava-os, estudava esses dois temperamentos tão espirituais, tão cheios de si mesmos, que nem sabiam da fama, nem cogitavam no perigo da aparência. Um dia vi-lhes os primeiros sinais do amor. Será o que quiserem, uma paixão quarentona, rosa outoniça e pálida, mas era, existia, crescia, ia tomá-los inteiramente. Pensei em avisar o padre, não por mim, mas por ele mesmo. Mas era difícil e talvez perigoso. Demais, eu era e sou gastrônomo e psicólogo. Avisá-lo era botar fora uma fina matéria de estudo e perder os jantares dominicais. A psicologia, ao menos, merecia um sacrifício. Calei-me. Calei-me à toa. O que eu não quis dizer publicou o coração de ambos. Se o leitor me leu de corrida, conclui por si mesmo a anedota, conjugando os dois primos. Mas se me leu devagar, adivinha o que sucedeu. Os dois místicos recuaram. Não tiveram horror um do outro, nem de si mesmos, porque essa sensação estava excluída de ambos, mas recuaram, agitados de medo e de desejo. Volto para a roça, disse-me o padre. Mas por quê? Volto para a roça. Voltou para a roça e nunca mais cá veio. Ela, é claro que tinha achado o marido que esperava, mas saiu-lhe tão impossível como a vida que sonhou. Eu, gastrônomo e psicólogo, continuei a ir jantar com Eulália aos domingos. Considero que alguma coisa deve subsistir debaixo do sol, ou o amor ou o jantar. Se é certo, como quer Schiller, que o amor e a fome governam este mundo. São Paulo, 2017, www.poeteiro.com